Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Pare por alguns minutos e ouça esta palavra com atenção, porque talvez você tenha chegado até aqui cansado, carregando dentro do peito coisas que ninguém sabe. Talvez você esteja olhando para a sua vida e perguntando: meu Deus, quando isso vai mudar? Quando essa porta vai se abrir? Quando essa fase difícil vai passar? Mas hoje Deus trouxe você até esta oração para lembrar algo poderoso. O Senhor é o seu pastor e nada vai faltar. Repita comigo com fé: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais uma vez, declare com todo o seu coração: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa não é apenas uma frase bonita, essa é uma declaração de fé, essa é uma palavra de confiança, essa é uma promessa para quem decidiu colocar a vida nas mãos de Deus. Hoje, nós vamos orar com base no Salmo 23, declarando bênção sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua vida espiritual, emocional, física e financeira. E eu creio que esta oração vai tocar profundamente o seu coração, porque existe algo que Deus quer mudar dentro de você antes de mudar aquilo que está ao seu redor. Preste bem atenção. Muitas pessoas querem viver um tempo de abundância, querem prosperar, querem crescer, querem ver portas abertas, querem viver dias melhores, querem olhar para a própria vida e dizer: Deus fez um milagre. Mas existe algo que trava muita gente. Espiritualmente, existe algo que fecha portas, existe algo que enfraquece a fé, existe algo que alimenta o problema. E isso se chama reclamação. Quando uma pessoa fala mais do problema do que da promessa, ela começa a dar força àquilo que deveria ser vencido. Quando a pessoa só fala da dor, só fala da dificuldade, só fala da dívida, só fala da doença, fala da luta, ela acaba colocando o foco no problema e não no Deus que pode resolver. Mas hoje o Senhor está mudando a sua visão. Você não vai mais viver falando do problema, você vai aprender a falar com o problema. Jesus nos ensinou isso quando a tempestade se levantou contra o barco. Os discípulos começaram a falar da tempestade, eles falarem do vento, falaram do medo, falaram do perigo, falaram que o barco poderia afundar. Mas Jesus se levantou e não ficou falando da tempestade. Jesus falou com a tempestade. Ele deu uma ordem, ele declarou autoridade e tudo se acalmou. É isso que Deus quer ensinar ao seu coração. Não fique apenas falando da sua luta, fale com Ele em oração. Declare: problema, você não vai me vencer. Medo, você não vai dominar minha mente. Doença, você não tem autoridade sobre a minha vida. Tristeza, você não vai morar no meu coração. Escassez, você não vai definir a minha história, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Essa é a postura de quem crê. Essa é a postura de quem sabe que Deus está no controle. Essa é a postura de quem não aceita ser guiado pelo medo, mas escolhe ser guiado pela palavra. E hoje eu quero que você escreva nos comentários a primeira declaração de fé desta oração: o meu cálice vai transbordar. Escreva com fé: o meu cálice vai transbordar. Porque o Salmo 23 diz que o Senhor unge a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. Isso significa que Deus não quer apenas sustentar você no limite. Deus não quer apenas fazer você sobreviver. Deus quer derramar graça, cuidado, provisão, direção e vitória sobre a sua vida. O cálice transbordando fala de abundância, fala de bênção, fala de renovo, fala de provisão, fala de uma vida visitada pela mão poderosa do Senhor. Talvez hoje você esteja olhando para áreas da sua vida que parecem vazias, mas Deus pode encher. Talvez você esteja olhando para uma mesa que parece faltar, mas Deus pode prover. Talvez você esteja olhando para um coração cansado, mas Deus pode renovar. Talvez você esteja olhando para uma porta fechada, mas Deus pode abrir. Porque quando o Senhor é o pastor, Ele guia. Quando o Senhor é o pastor, Ele cuida. Quando o Senhor é o pastor, Ele sustenta. Quando o Senhor é o pastor, Ele protege.
Quando o Senhor é o pastor, Ele prepara a mesa até na presença dos adversários. Então, não entregue sua boca à reclamação. Entregue sua boca aí, fei. Não declare derrota sobre a sua casa. Declare promessa. Não diga que nada dá certo. Diga que Deus ainda está trabalhando. Não diga que você não vai conseguir. Diga que o Senhor é a sua força. Não diga que acabou. Diga que Deus ainda pode fazer, porque o seu testemunho ainda será contado para a glória de Deus. Se você está ouvindo esta oração pela primeira vez, receba esta palavra. Aqui não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, é sobre Deus e sobre a palavra que transforma vidas. E se você precisa de oração, se inscreva no canal, permaneça conosco e faça parte desta corrente de fé. Deixe também o seu gostei, porque através desse gesto, outras pessoas poderão receber esta oração e serem alcançadas por Deus. Agora declare mais uma vez: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E escreva nos comentários: meu cálice vai transbordar. Permaneça comigo, porque na parte 2 nós continuaremos esta mesma narração e vamos aprofundar essa direção poderosa. Parar de alimentar o problema e começar a declarar as promessas de Deus sobre a sua vida. E sabe o que o inimigo mais quer? Que você se acostume com a derrota, que você aceite viver preso à tristeza, que você ache normal viver sem paz, que você pense que nasceu para sofrer, mas essa não é a verdade de Deus para a sua vida. O Senhor não trouxe você até aqui para abandonar você no meio do caminho. Existe um propósito de Deus sobre a sua história. Existe uma promessa de Deus sobre a sua casa. Existe uma unção de Deus sobre a sua vida. E por mais que o inimigo tente fazer você acreditar que tudo acabou, Deus manda te dizer nesta noite: eu ainda estou cuidando de você. Aleluia! Talvez ninguém saiba o peso que você está carregando dentro do coração. Talvez as pessoas olhem para você e pensem que está tudo bem. Talvez você continue sorrindo. Continue trabalhando. Continue tentando permanecer forte, mas somente Deus sabe quantas vezes você chorou escondido. Somente Deus sabe quantas noites você passou sem conseguir dormir. Somente Deus sabe quantas vezes você entrou no banheiro para chorar sem ninguém perceber. Somente Deus sabe quantas batalhas você trava em silêncio. E é exatamente por isso que Deus trouxe você até esta oração. Porque Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua dor. Ele conhece os teus medos. Ele conhece as áreas da sua vida que estão cansadas, mas Ele também conhece a força que colocou dentro de você. E talvez você diga: bispo, eu não estou me sentindo forte, mas eu quero te dizer algo. Só o fato de você ainda estar aqui, ainda buscando, ainda tentando, já mostra que existe fé viva dentro do seu coração. Porque tem pessoas que já teriam desistido, tem pessoas que já teriam parado, tem pessoas que já teriam abandonado tudo, mas você continua buscando Deus, você continua ouvindo oração, você continua tentando permanecer de pé. E isso mostra que o Espírito Santo ainda sustenta você. Aleluia! Só que existe algo muito importante que você precisa entender. Aquilo que você alimenta dentro de você cresce se você alimenta medo. Oh, medo cresce se você alimenta desânimo. Desânimo cresce se você alimenta a reclamação. A tristeza cresce, mas se você alimenta a fé. A esperança cresce se você alimenta a palavra. A sua força espiritual cresce. Por isso, tome cuidado com aquilo que entra na sua mente todos os dias. Tem gente que acorda ouvindo notícia ruim, passa o dia ouvindo palavras negativas. Conversa com pessoas pessimistas. Escuta gente reclamando de tudo. E depois não entende porque a alma fica pesada. Espiritualmente isso afeta. Tem pessoas que carregam tanta negatividade dentro delas que acabam transmitindo isso para quem está perto. Reclamam de tudo. Nada Esteban, nada that. Mas hoje Deus está quebrando esse peso espiritual da sua vida. Hoje Deus está mudando o ambiente da sua alma. Hoje Deus está renovando os seus pensamentos. Porque o Salmo 23 não é um salmo de derrota. O Salmo 23 é um salmo de confiança. Davi escreveu aquele salmo em meio a guerras, perseguições e batalhas. Mas mesmo assim, ele declarou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Observais,
Davi não disse talvez nada me faltará. Ele declarou com certeza, com confiança, com fé, mesmo no meio da luta, mesmo cercado de adversários, mesmo passando pelo vale. Porque quem conhece Deus aprende uma coisa: a presença de Deus vale mais do que qualquer circunstância. Aleluia! Talvez hoje você esteja passando por um vale. Talvez existam áreas da sua vida que parecem escuras. Talvez você esteja cansado de lutar. Mas Deus manda te dizer: o vale não será o teu fim. O vale é lugar de passagem. Você não nasceu para morar no sofrimento. Você não nasceu para viver aprisionado na dor. Você não nasceu para carregar esse peso para sempre. Deus vai transformar a sua história. E sabe, o que eu sinto muito forte agora, tem pessoas ouvindo esta oração que estavam pensando em desistir. Desistir emocionalmente, desistir espiritualmente, desistir de sonhos, desistir da própria vida. Mas Deus está entrando agora dentro desse quarto, dentro dessa casa, dentro desse coração e trazendo um renovo. O Senhor está dizendo: filho, continue, filha, não pare. Eu ainda vou fazer coisas grandes na sua vida. E eu quero que você escreva outra legalidade espiritual aí abaixo. Escreva assim: Deus está renovando as minhas forças. Escreva com fé, porque enquanto você ouve esta oração, Deus está fortalecendo o teu interior. Enquanto você ouve esta palavra, Deus está levantando áreas dentro de você que estavam enfraquecidas. Enquanto você permanece aqui, o Senhor está renovando a sua esperança. E eu vou te dizer algo poderoso. Ainda vão olhar para você e dizer: eu pensei que você não iria conseguir. Eu pensei que você iria desistir. Eu pensei que você não suportaria. Mas eles verão um que Deus fez na sua vida. Porque o Senhor vai honrar a sua fé. O Senhor vai restaurar o que parecia perdido. O Senhor vai abrir portas que pareciam impossíveis. O Senhor vai fazer o teu cálice transbordar. Aleluia! Continue aqui comigo. Porque na parte 03 nós vamos entrar no momento mais forte dessa oração. Nós vamos declarar o Salmo 23 juntos. E eu creio que Deus vai tocar profundamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, Pai querido. Pai, neste momento de oração, eu quero te pedir: Senhor, visita agora a vida desta pessoa. Visita este coração cansado, visita esta alma abatida, visita esta casa, visita esta familiar, Pai. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração e tentando permanecer fortes diante de todos, mas por dentro já não sabem mais o que fazer. Talvez existam pessoas cansadas de lutar, cansadas do whisper, cansadas de chorar escondidas, cansadas de fingir que está tudo bem, mas nesta noite o Senhor manda te dizer: eu ainda estou cuidando da tua vida. Aleluia! Escute isso com muita atenção. Deus não perdeu o controle da tua história. Deus não esqueceu das promessas que Ele fez para você. Deus não abandonou a tua casa. Deus não abandonou a tua família. E ainda que exista luta, ainda que exista guerra, ainda que exista tribulação, o Senhor continua sentado no trono. O Senhor continua trabalhando ao teu favor. Pai, eu quero te pedir agora, renova as forças desta pessoa, porque existem filhos e filhas teus que chegaram aqui sem forças, pessoas que estão emocionalmente cansadas, pessoas que choram durante a madrugada, pessoas que sentem medo do amanhã, pessoas que estão vivendo batalhas silenciosas. Mas eu creio, Pai, que nesta noite o Senhor vai tocar nesta vida. O Senhor vai renovar, o Senhor vai levantar, o Senhor vai fortalecer toda a tristeza profunda, toda a angst, toda a opressão espiritual, todo pensamento de derrota, toda a seta lançada pelo inimigo contra esta vida. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro: onde existia tristeza, vai existir alegria. Onde existia medo, vai existir paz. Onde existia desespero, vai existir esperança.
onde existia a porta fechada, o Senhor vai abrir caminhos porque o Deus que nós servimos continua sendo especialista em fazer milagres impossíveis. Aleluia, Pai. Assim como o Salmo 23 diz que o cálice transborda, eu profetizo um tempo de transbordo sobre esta vida. Transbordo de paz, transbordo de saúde, transbordo de provisão, transbordo de portas abertas, transbordo da tua presença, transbordo de vitória. Pai, que não falte alimento dentro desta casa, que não falte força para continuar, que não falte fé, que não falte esperança, que não falte a tua mão poderosa sustentando esta família, Pai. Entra com providência naquela causa impossível, entra com providência naquela dívida, entra com providência naquela enfermidade, entra com providência naquele problema sentimental, entra com providência naquela luta familiar, entra com providência naquele filho afastado, entra com providência naquela porta de emprego. Porque quando o Senhor entra com providência, o impossível acontece. E eu profetizo agora, o testemunho desta pessoa será contado, o testemunho desta família será contado. Aquilo que hoje parece impossível será motivo de glorificar o teu nome amanhã. Aleluia. Pai, visita também todos aqueles que estão ouvindo esta oração e sentindo o coração apertado. Pessoas que perderam alguém, pessoas que receberam notícias ruins, pessoas que estão lutando contra a ansiedade, pessoas que estão lutando contra a depressão, pessoas que já pensaram em desistir. Mas nesta noite, o Senhor segura na mão desta pessoa e diz: você não vai desistir, não vai parar, você não vai afundar. E isso, aleluia, receba isso no teu espírito. Deus está contigo nesta luta, Deus está contigo neste processo, Deus está contigo neste deserto. E assim como o Senhor sustentou você até aqui, Ele vai continuar sustentando você. Não chegou até aqui por acaso, existe um propósito de Deus na tua vida. Existe uma promessa de Deus sobre a tua casa, existe uma vitória preparada para você. E eu declaro agora, toda obra do inimigo cai por terra, toda palavra do derrota perde a força, toda armadilha preparada contra esta vida seja quebrada. Agora, toda inveja, toda perseguição, todo opresso maligna, toda seta espiritual, tudo aquilo que tenta impedir esta pessoa de avançar, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, coloca os teus anjos ao redor desta casa, guarda esta família, protege esta família, livra esta família do acidente, livra esta família do homem, mal livra esta família da violência, livra esta família das enfermidades. Que a tua presença permaneça neste lar com muita fé. Declare comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ora mais forte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora declare: o meu cálice vai transbordar. Mas uma vez o meu cálice vai transbordar. Aleluia. Assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz: amém. Diga Grocas, ADUS, dot, Gloria, ADs. Ovelha querida, eu creio que Deus visitou a tua vida nesta noite. Eu creio que Deus falou com você através desta oração. E antes de você sair daqui, eu quero te pedir algo muito importante. Compartilhe esta oração com pelo menos 3 pessoas. Envie para alguém que esteja precisando de força. Envie para alguém que esteja precisando de paz. Envie para alguém que esteja precisando ouvir que Deus ainda cuida dela, porque através de você muitas vidas serão alcançadas, muitas famílias serão abençoadas, muitas pessoas voltarão a ter esperança. E não esqueça, quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Eu já te disse que te amo hoje? Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.